Um dos temas mais debatidos desde o início da pandemia voltou a atrair as atenções. Qual é a origem do vírus que causa a Covid-19? O contato entre um animal infectado e um ser humano ou um acidente dentro de um laboratório na China? O repórter Álvaro Pereira Júnior conversou com cientistas do Brasil e do exterior. Qual é a hipótese mais provável? E por que é importante saber de onde veio o vírus? Dezembro de 2019. Uma epidemia começa na China e rapidamente se espalha. De onde vem esse vírus? O debate científico é intenso, mas aí entra a política no meio. We must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world, China. Para começo de conversa, é bom a gente ir logo explicando que essa não é uma reportagem sobre teorias conspiratórias malucas, como essa do Trump e de outros políticos que seguem o Trump. Esta é uma reportagem sobre ciência. Até porque as teorias conspiratórias acabaram afastando da discussão cientistas que não queriam ser confundidos com essa desinformação toda. A gente vai falar aqui da possibilidade, veja bem, possibilidade de o vírus da Covid-19 ter escapado de um laboratório. Como a epidemia tinha o mundo inteiro para começar, mas foi começar bem em Wuhan, então quem entende do assunto logo se ligou. É um fato básico que a maioria das pandemias começa em animais e passa por vias naturais para o ser humano. E é fato também que acidentes em laboratórios acontecem. E existem laboratórios em Wuhan que estudam vírus de morcegos. Então, as duas hipóteses são possíveis. Em Wuhan, pelo menos 2 grupos lidam com vírus de morcegos. Um no Instituto de Virologia, da doutora Xi Zhengli, conhecida na China como Mulher Morcego. E outro no laboratório do Centro de Controle de Doenças, o CDC. Este último, como mostra o vídeo de um correspondente da BBC, fica bem perto do mercado público de Wuhan, onde surgiram muitos casos no início da pandemia. Pela tese mais aceita, o vírus da Covid passou do morcego para algum outro mamífero intermediário, um pangolim, por exemplo. E do pangolim teria saltado para o ser humano, num desses mercados que vendem animais vivos. Mas até agora, nada de encontrar num bicho desses um vírus bem parecido com o SARS-CoV-2. Por que até agora não acharam? Eu li que na China testaram mais de 80 mil animais. Esse é o tema que faz com que a discussão da origem do vírus permaneça ainda vivo e um tema a ser debatido. Nós ainda não temos efetivamente, apesar de uma busca muito intensa, algo tão próximo assim. Um personagem crucial do debate é este homem, o zoólogo Peter Daszak. O nome dele aparece nesta carta de fevereiro de 2020 na revista médica Lancet. Ele e mais 26 colegas asseguram que o vírus passou naturalmente de um animal para o ser humano e chamam de desinformação e teoria conspiratória a tese de um escape de laboratório. O que não se sabia na época é que o Peter Daszak não era só uma das pessoas que tinham assinado a carta. Na verdade, ele que preparou o texto e chamou outros cientistas para que assinassem também. No final da carta, está escrito que nenhum dos autores tinha conflitos de interesse. Mas, pelo menos, o Dr. Daszak tinha conflitos, sim. Ele é parceiro científico em vários trabalhos da doutora Xi, do Instituto de Virologia de Wuhan. Daszak comanda a Aliança da Ecosaúde. Ela é uma ONG criada para fazer a interação entre instituições de fomento que fornecem recursos financeiros para pesquisa e instituições focais no mundo, especialmente para a chegada de novos vírus à espécie humana. A ONG recebe milhões de dólares do governo americano e depois distribui para os parceiros, entre eles o grupo da doutora Xi, em Wuhan. Apesar do envolvimento direto com o Instituto de Virologia de Wuhan, veja quem aparece em janeiro de 2021 na equipe da Organização Mundial da Saúde que foi investigar
o Instituto de Virologia de Wuhan e a origem do vírus. Ele, Peter Daszak. O grupo da OMS produziu um relatório de 120 páginas, reforçando a origem natural da epidemia, e concluiu, numa breve menção, ser altamente improvável que o vírus tivesse escapado de um laboratório. Essa equipe tinha cientistas muito bons que deram declarações bem confiantes, mas não forneceram nenhum dado para embasar essa confiança. Ao ver o relatório, o próprio diretor-geral da OMS afirmou que a apuração tinha sido insuficiente. E o professor Relman concorda. A equipe poderia ter dito, olha, tentamos de tudo, mas ainda não sabemos. É preciso investigar mais. Aí tudo bem, mas não. Fizeram afirmações muito fortes contra a possibilidade do vazamento de laboratório. Só que não tinham dados para isso. A visita do grupo da OMS foi 100% controlada pelo governo chinês e não houve nenhum acesso aos registros dos laboratórios da doutora Xi. A parte chinesa, né, agendou uma agenda bem exaustiva para essa equipe também e visitaram todos os tipos de laboratórios de Wuhan e fizeram seminários, conversas com os cientistas chineses. Mas um acesso maior aos bancos de vírus e de dados teria sido importante, porque o Instituto de Virologia tem um longo histórico de pesquisas. Em 2017, eu estive no Instituto de Wuhan num congresso científico produtivo, útil, muito bom. E encontrei ali muitos cientistas bem intencionados. Foi pela boa reputação que, em abril de 2012, a equipe da doutora Xi recebeu a missão de investigar uma estranha pneumonia que atingiu 6 trabalhadores, matando 3. Eles se contaminaram limpando excremento de morcego de uma mina abandonada. Nessa entrevista de 2020, a doutora Xi disse que eles tinham morrido de uma infecção por fungos. Mas vasculhando trabalhos científicos chineses, pesquisadores independentes descobriram que a causa foi mesmo um vírus. Também foram encontrados artigos da doutora Xi sobre muitos tipos de coronavírus recolhidos em cavernas e na mina. Um desses vírus, ela revelou no ano passado, tem 96% de semelhança com o da Covid-19. Mas veja o mapa. Esse vírus de morcego foi coletado a cerca de 1.500 quilômetros de Wuhan. Se os parentes próximos do SARS-CoV-2 são nativos das cavernas de Yunnan, como eles foram parar em Wuhan? A maneira como ele chegou até pode ser tema de discussão, tema de investigação. Mas, ao que tudo indica, é um vírus natural, com uma origem natural, e que em algum momento chega até os humanos. Na verdade, talvez a gente não tenha todas as peças desse quebra-cabeça. Caso o vírus, antes de chegar ao ser humano, tenha passado por um laboratório, então são 3 as hipóteses principais. O vírus veio de um morcego já com alguma capacidade de contaminar seres humanos. Foi coletado pelos pesquisadores numa caverna, trazido para um laboratório em Wuhan e aí escapou por descuido de alguém. Ou o vírus veio de um morcego, depois foi cultivado em laboratório, acabou sofrendo mutações e se tornou contagioso para os seres humanos, escapando por algum acidente. Ou ainda, o vírus surgiu no morcego, depois foi intencionalmente manipulado em laboratório para infectar também seres humanos e, de novo por acidente, acabou escapando. Essa pesquisa que aumenta o poder de infecção de um vírus é uma das especialidades da doutora Xi Zhengli. Eles dizem que criar vírus em laboratório é a melhor maneira de entender as mutações naturais e que podem dar origem a um vírus que cause uma pandemia. Então, seria um jeito de a gente se antecipar à natureza para desenvolver tratamentos e vacinas. Mas, para mim, existem outras maneiras bem menos perigosas de fazer isso, sem criar vírus artificiais. Reforçando a tese de um escape de laboratório, um jornal de Nova York revelou que o Serviço de Inteligência americano foi informado de que em novembro de 2019, às vésperas da pandemia, 3 pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan teriam sido internados com sintomas compatíveis aos da Covid-19. Junto com outros 16 cientistas, os professores Lipset e Relman, a
acabam de publicar uma carta na revista Science, pedindo uma nova investigação sobre a origem do SARS-CoV-2. Dependendo do que for descoberto, nós podemos aprender a prevenir uma próxima pandemia. Se passou naturalmente dos animais para o ser humano, vamos tentar evitar isso no futuro. Se escapou de um laboratório, também vamos ter de enfrentar as questões de segurança. E talvez a gente nunca atentasse para isso, se a pandemia não tivesse acontecido. O Dr. Peter Daszak, que é parceiro do Instituto de Virologia de Wuhan e participou da equipe que investigou o mesmo instituto, não respondeu aos nossos pedidos de entrevista. E nenhum dos outros membros da comissão da OMS que esteve em Wuhan foi autorizado a falar ao Fantástico.